Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje a gente vai conversar sobre um grande filme nacional, Central do Brasil. Em dezembro do ano passado, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem ver, que eu pontuei algumas coisas no roteiro de A Felicidade Não Se Compra para tentar explicar por que aquele era um roteiro muito bom. Para minha surpresa, esse vídeo foi super bem e me pediram para que eu fizesse mais vídeos desse tipo. Aí, pensando que terça-feira geralmente a gente fala sobre filmes e séries, eu meio que juntei a fome com a vontade de comer e criei assim um novo formatinho de 3 lições claro, estreando com Central do Brasil, que é um filme que ninguém conhece, não é mesmo? A escolha de Central do Brasil é um pouco óbvia, porque Central do Brasil é um grande filme nacional, ele é um marco do nosso cinema, principalmente um marco do cinema de retomada ali da segunda metade dos anos 90. É um filme que é sempre lembrado pelas indicações ao Oscar como o melhor filme estrangeiro e principalmente pela indicação da Fernanda Montenegro como melhor atriz, né? Infelizmente não venceu, mas esse filme venceu alguns grandes festivais como o Festival de Berlim e ganhou o Urso de Ouro, também Urso de Prata para Fernanda Montenegro. Então é um filme nacional muito legal da gente observar o roteiro, porque o roteiro é sensacional. Se você não assistiu esse filme, eu recomendo fortemente que você pause esse vídeo e assista, ele está disponível no Telecine Play e depois volte, porque aqui vai rolar spoiler. O primeiro ponto que a gente pode destacar do roteiro de Central do Brasil é a consciência e a coerência narrativa. Gente, assim, 10 em cada 10 roteiros, bons roteiros, eles têm essa coerência e essa consciência. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o roteirista, a partir do momento que ele tem o pleno domínio do que ele está narrando, de qual história que ele está contando, ou seja, quando ele tem mais consciência da sua própria história, não fica perdido no meio da própria narrativa, ele acaba tomando escolhas mais coerentes ao longo da narrativa. Isso faz com que o roteiro ele seja todo amarradinho, tudo está ali para contar essa história. Não por acaso o roteiro de Central do Brasil, pela minha pesquisa, aliás, se você quiser ver todas as fontes que eu uso para fazer esse vídeo estão ali na descrição, é legal dar uma olhada. Algumas fontes citaram que o filme Central do Brasil, ele passou por pelo menos ali aproximadamente, na verdade, 25 tratamentos, o que é tratamento pra caramba. E dá pra perceber isso no filme, que é um filme trabalhado, que sabe o que está contando, uma narrativa muito coerente. Mas o que Central do Brasil tá contando? Eu vou ler aqui o que o diretor do filme, Walter Salles, falou sobre isso. Ele vai dizer que Central do Brasil é uma pequeníssima odisseia, um garoto em busca do pai, uma mulher à procura de seus sentimentos e um país à procura de suas raízes. Então a gente tem, por assim dizer, esses 3 grandes personagens, a mulher, o garoto e o país. Os 3 estão em busca da sua própria identidade. Seja a Dora uma identidade interna, porque ela vive muito no mundo dela, ela não consegue olhar para as outras pessoas, ela não sabe quem ela é e, portanto, ela não consegue reconhecer as outras pessoas. Seja o menino em busca da sua própria identidade, né, da sua família, das suas raízes, buscando o pai. E eles como um microcosmo desse Brasil que é representado no filme. Então todas as coisas, todas as tramas, todos os acontecimentos do filme vão ser trabalhados sempre sob essa ótica da identidade, da busca da identidade, que seria o grande tema que liga tudo ali. A gente tem um filme que se passa em uma estação de trem do Rio de Janeiro, a Central do Brasil, e nessa estação de trem, obviamente, como é uma grande estação, a gente tem esse trânsito de pessoas nessa cidade do Rio, que enfim é uma metrópole, uma cidade grande, e aí a gente tem várias pessoas aqui que vieram em busca de melhores condições de vida, de oportunidades, de trabalhos, principalmente se a gente for olhar ali para a década de 90, a gente está falando de um filme que é 98, então isso é bem marcado. Então, na verdade, a gente está meio que pensando histórias dentre aquela gama de histórias. Logo no começo do filme a gente já nota isso. O Josué e a Ana, eles são 2 pessoas, né? O menino e a mãe são 2 pessoas dentro dessa lógica. O Josué foi separado do pai, quer conhecer o pai, que mora longe, que mora em Bom Jesus do Norte.
E a mãe é essa pessoa que tá aqui no Rio, ela tá dentro dessa lógica de famílias que foram desmanteladas por conta dessa migração interna no país. E aí, quando a mãe do Josué, a Ana, morre, a gente vai ter a Dora, que é essa mulher mesquinha, que é essa mulher egoísta. Ela vai ter essa aventura, né, esse chamado da aventura, porque ela conhece o menino vai até ela. E é um chamado que é recusado várias vezes, e até quando ela aceita com muito custo, de fazer essa lógica inversa. Ou seja, de sair do Rio de Janeiro, que é uma grande cidade, e ir para o interior. E nessa ida, nessa volta, que justamente simboliza essa volta às raízes, a gente vai ter outras imagens do interior, imagens do sertão. E é curioso também porque quanto mais a gente vai para o interior a partir da viagem, mais esse exterior parece uma purificação, as pessoas parecem mais puras, assim. O filme ele é muito marcado por um moralismo, por essa coisa de bom e mal, é uma característica do filme que a gente vai falar mais tarde. Mas como você percebe, tá tudo ali alinhadinho, inclusive até o próprio nome Central do Brasil. Apesar de ser uma grande estação de trem, que talvez a maior ou uma das maiores do Brasil, tem essa coisa de ser o centro, sabe? Porque se a gente for olhar lá fora, a imagem que se tem do Brasil é o quê? É o Rio de Janeiro, é o Pão de Açúcar, são as praias. E aqui a gente tá no Rio de Janeiro, que seria o centro, o cartão postal do Brasil, e a gente não vai ver essas coisas. No Rio de Janeiro a gente vai ver o subúrbio, a gente vai ver pessoas mais pobres, a gente vai ver trabalhadores, e em hora nenhuma essa visão do Brasil exportada aparece no filme. E nessa busca pela identidade, o roteiro vai trabalhar as minúcias. Por exemplo, a gente tem um traço de religiosidade muito grande que o filme expõe. Então a gente vai ter desde os nomes, que são nomes bíblicos, até eles procurando Jesus, o que é bem significativo. E também de pessoas que vão passando nessa trajetória deles, lugares que eles vão passando. E aí é muito legal a gente notar como o filme fica rico a partir do momento que o filme trabalha essas questões da identidade. A segunda lição com o roteiro de Central do Brasil é a construção magnífica da personagem da Dora, que tudo bem, é interpretada pela Fernanda Montenegro, o que ajuda muito, mas a construção da personagem, ela tem muitas facetas, é uma personagem complexa, então é um ótimo exemplo pra gente analisar de construção de personagem. E eu queria falar uma coisa aqui que eu li a partir das minhas pesquisas, inclusive eu anotei pra dar referência pra vocês. Eu li um artigo que se chama A Trajetória da Personagem no Cinema de Estrada, da Ana Luísa Pereira, tá lá embaixo pra vocês conferirem. E ela vai dizer que, como o Central do Brasil é um road movie, a gente costuma ter nesses filmes de estrada, a gente geralmente tem um protagonista masculino, um protagonista homem, geralmente ele vem com mais condições financeiras, e aqui a gente tem uma mulher, e eu também queria colocar como observação que ela não é jovem, é aposentada, o que também é bem assim mais incomum, e ela é uma mulher pobre. Por mais que Central do Brasil tenha algumas convenções, a protagonista ela é muito diferente do que a gente está acostumado, então isso já marca o filme com uma certa originalidade. Além disso, como eu falei, a Dora ela tem várias facetas, ela é bem complexa, essa mulher sisuda que a gente não conhece muito sobre ela é fechada e tem essa ambiguidade de a mulher foi professora, a mulher trabalha com o público, ouvindo histórias e ao mesmo tempo o que ela precisa aprender é a ouvir os outros, ver os outros, se ver também, que é uma coisa que ela não sabe fazer. E ela trabalhou com crianças e ela não tem o menor tato com crianças, então é muito bonito como eles trabalham desde a profissão dela, que serve para essa narrativa, para esse arco maior, como também serve para o arco de construção da personagem mesmo. A escolha da profissão dela foi muito acertada. Tem que pensar em como a profissão do seu personagem ele pode contribuir para a construção da história, que é uma coisa que acontece aqui em Central do Brasil. Você vê que ela é marcada, a transformação dela é marcada aqui. No começo ela tá só escrevendo o que as outras pessoas falam, não tá nem aí, não manda as cartas, e no final ela tá escrevendo com a própria voz a carta dela, ela quer escrever, ela coloca as cartas no correio. Uma coisa também que é muito legal de observar e de aprender com isso é que a evolução do personagem ela não é uma linha reta. Assim como na nossa vida, a gente nem sempre tá só andando pra frente, às vezes a gente volta um pouquinho. A estrada, como essa metáfora da transformação pessoal da protagonista, é muito interessante porque ela mostra pra gente que não é uma linha reta. Tem paradas, às vezes a gente volta, às vezes a gente não sabe se a gente quer continuar. E isso é assim o tempo todo na Dora, porque às vezes ela
no meio do caminho você acha, não, agora ela vai querer ajudar o menino e ela volta atrás, tenta abandonar ele. Isso causa conflito, causa tensão e a gente se aproxima dela e do menino também. Terceira coisa pra gente destacar em Central do Brasil é um bom uso do melodrama. E aí, eu queria falar sobre isso porque Central do Brasil é um exemplo curioso que eu acho que deu muito certo. Uniu coisas que deram certo. A gente tem no Brasil essa forte influência do cinema novo, que flertava ali com o neorrealismo e também com a Nouvelle Vague francesa e trazia questões que queria mostrar assim, um Brasil nessa atualidade de grande capital, interior. Não queria mostrar esse Brasil exportado, né? Queria mostrar uma outra realidade, uma realidade mais profunda do Brasil, com um cunho mais político, social. E aí, quando o Central do Brasil surgiu, teve um burburinho assim de que, porque tá bebendo na fonte do cinema novo e tudo mais. E aí eu li um artigo muito interessante do Lisandro Nogueira, que ele vai falar sobre Central do Brasil e o melodrama. E ele vai falar justamente que o abismo, o que separa, é justamente o melodrama. Inclusive no artigo eles vão falar que Central do Brasil ele não se aprofunda nos temas. Por exemplo, vai falar do analfabetismo, vai falar de religiosidade, mas tá sempre como um pano de fundo, nunca é aprofundado como era aprofundado no cinema novo. E aí você pode considerar entre coisas boas e coisas ruins a partir disso, mas me salta muito aos olhos o fato do melodrama estar presente, dessa roupagem com o melodrama. A gente vai ter ali uma abordagem moral, de bem e mal, essa transformação da protagonista entre uma pessoa má para uma pessoa boa, a gente vai ter um menino sofredor, a gente vai ter ali um apelo emocional muito forte nesse filme, mas eu acho que o que ganha no roteiro é justamente equilibrar esses assuntos que são bem importantes na tradição cinematográfica brasileira com essa roupagem mais para um grande público. Por isso que eu acho que Central do Brasil foi muito bem aceito lá fora. É um filme que todas as pessoas gostam de assistir, sabe? E isso torna ele muito mais universal no meu ponto de vista. A gente sente aquela coisa boa, a gente torce por eles, tem essa emoção que, na verdade, a gente tem essa tradição muito forte do melodrama na novela, que é bem exagerado. Aqui em Central do Brasil, eu acho que eles colocam na dosagem certa, sabe? E por isso que eu considero a terceira lição importante, bem importante, que é conseguir equilibrar esse melodrama com questões muito caras ao nosso cinema também, para quando a gente fala de Brasil. Bom, é claro que eu trouxe aqui a minha visão. Se vocês quiserem contribuir para essas lições, porque vocês gostam no roteiro do filme, eu vou deixar aqui embaixo. Eu vejo então vocês num próximo vídeo. Um beijo, tchau!